Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do IRPcast. I de investimento, R de resiliência e P de prosperidade. Eu até estava perguntando para o Gabriel aqui qual é esse episódio, mas a gente já não se lembra mais. Então, para não ficar com esse negócio chato de ter que ficar contando o episódio, toda vez que a gente começar um novo, eu já não me lembro mais qual é o episódio que nós estamos. Se eu não tiver completamente enganado, nós estamos pela volta do 8º episódio. Hoje nós vamos falar sobre um conteúdo diferente de tudo que já foi falado aqui. Esse podcast já falou sobre empreendedorismo, não que não vá falar hoje também, vai falar um pouquinho, mas não é o cerne. A gente falou de legendários no último episódio e hoje eu vou abordar um assunto que é relevante tanto para mim quanto para vocês. Até uma curiosidade. Eu estava falando aqui com o convidado que todo podcast que eu fiz aqui, eu estava bastante inteirado do assunto, eu já conhecia o assunto por dentro, e esse é o primeiro podcast que eu vou gravar, onde, não que eu não tenha aprendido nos outros, mas também eu vou tirar um tempo aqui para ouvir, para aprender, porque também tem muito a ver com o meu negócio. E também vou começar de um jeito diferente, em vez de apresentar o convidado e falar sobre a vida dele, eu vou abrir um espaço para ele se apresentar. Então, no episódio de hoje, Thiago TJ. Bem-vindo, Thiago. Obrigado, Rafael. Prazer estar aqui com você no podcast IRP. É uma honra. Eu sou um apaixonado pela comunicação, por marketing. Gosto muito dos bastidores. Tenho uma larga experiência nos bastidores. Quero aproveitar então essa introdução, me apresentar para você que está acompanhando a gente, que vai acompanhar durante esses próximos minutos esse bate-papo. Eu sou cristão, sou pai, sou esposo, sou de uma família ribeirão-pretana, sou ribeirão-pretano, estive aproximadamente 6 anos fora de Ribeirão para desenvolver alguns projetos. Sou um apaixonado pela cidade, pela nossa região, inclusive vou contar aqui nesse podcast sobre alguns projetos impactantes que talvez você apenas assistiu em casa e não sabia quem estava por detrás. E eu gosto muito da área de branding, sou assim apaixonado pelo tema, tanto o branding da empresa, do produto, como o branding internamente, que é o employer branding, e também o personal branding, que é algo que algumas empresas, alguns donos de negócio já estão desenvolvendo, que é a marca pessoal. Então, a gente vai falar sobre isso. Sou assessor de imprensa, especialista em gente, gestão, RH. Gosto demais dessas duas áreas em especial, a comunicação e o marketing juntos e também a gestão de pessoas. Massa demais. Começa contando pra gente como é que faz pra ter 42 anos assim, conservado. Pois é. Rapaz, eu não sou um atleta, mas eu me considero alguém que se alimenta bem, que pratica atividade física. Eu tô já há 10 anos correndo, mas não sou aquele focado, disciplinado, mas é algo que eu apliquei dentro do meu estilo de vida. A minha esposa, de uns anos para cá, também entrou na jornada. Ela já se tornou meia maratonista. Eu vi que você é maratonista, né? E eu ainda não fiz nem a meia maratona, mas pretendo fazer. E eu acho que é isso, né? Estilo de vida. Eu não sou adepto de comidas extravagantes, sou mais do orgânico mesmo. E Legal. prefiro, sempre se eu puder escolher. Tomo muita água e procuro ter um coração agradecido aí diante de tudo que Deus me dá, de oportunidade. Inclusive, eu preciso te agradecer. Estou grato e reconheço todo o teu a sua desenvoltura em não só produzir esse podcast, mas produzir todo esse movimento aqui. Eu estou grato. Eu acho que isso ajuda a gente a esconder um pouquinho a idade. E a pigmentação também, né? Ajuda. Você pensou que ele tinha quantos anos, Gabriel? Eu também, cara. 30 e baixo ainda. É, Eu e a Carol, nós temos 2 filhos, um de 18 e um de 19 anos. Então, quando a gente fala assim, o pessoal assusta. é A verdade. Lívia tem 19 e o Vitor vai fazer 19. Caramba. Me fala uma coisa, pra gente poder explicar pra galera, o que que é branding e quais tipos de branding? Eu vi que você falou, tem branding do produto, tem branding pessoal.
e tem um outro tipo de branding que eu também não. Porque eu conheço um pouquinho de branding, mas o branding dentro de uma empresa, que é do funcionário, né? E se você puder explicar melhor, esse eu não conhecia. Então eu queria que você começasse explicando o que é branding, e quais os tipos Tá bom. que a gente tem aí. Vamos lá. O branding não é uma ciência exata. Você é engenheiro, é bom que eu já consigo fazer Um exemplo. um exemplo e um paralelo aqui sobre um contraste, na verdade. Então, a gente vai ter especialistas dos mais variados aí no mercado e cada um tem a sua interpretação sobre o que é o branding. Eu vou começar por esse conceito, que é o conceito que está agora ganhando muita expressão aí nos bastidores, principalmente no ambiente de diretoria, executivos, CEOs, RH. A gente tem os principais gestores de gente e gestão falando muito sobre o employer branding. E de uns anos para cá, eu tenho me aprofundado sobre o tema. E não é algo tão simples de desenhar, mas é fácil de compreender. Quando você está dentro de uma empresa, que você se sente bem, que você tem uma comunicação boa entre os gestores, os líderes, você consegue ter diversidade, você consegue ter uma rotatividade que ela não é exagerada. Se você consegue identificar que essa empresa ela é desejável, ela é uma empresa, eu gosto de chamar de empresa irresistível. A pessoa faz parte dessa empresa, inclusive é um treinamento que eu tenho, empresa irresistível. A pessoa não quer, ela não quer sentir em nenhum momento que ela não faz parte dessa empresa. Ela considera a empresa como uma extensão da tua casa. Isso passa pela linha da comunicação, da visão do empreendedor, do dono, do gerente, do gestor, e isso precisa ser bem congruente com os valores, princípios, com a missão, tem a ver com os valores pessoais do dono da empresa, daquele que é o CEO, daquele que comanda essa organização. Então, esse branding para dentro, que é o employer branding, ele traduz, a tradução de employer branding é marca empregadora. Então, de uma forma mais prática, eu sou da empresa IRP. Eu, quando estou longe da empresa, eu falo bem da empresa. Eu falo da recepção que eu tive na empresa. Eu falo da experiência porque eu fui servido com uma bebida. Eu falo de como o ar-condicionado estava. Eu falo dessa experiência e eu falo com muita emoção. Então, eu não tenho um padrão, eu não fico dentro de um conceito engessado, mas eu vivo a experiência. Employer Branding, resumindo, é a junção de RH com marketing. É a comunicação interna em movimento se adaptando o tempo todo. E dá para resumir como sendo aquilo que o colaborador entende, aquilo que ele acha, aquilo que ele sente, porque geralmente a gente fala de branding para a empresa, a gente fala da marca da empresa, né? De como o cliente vê a empresa, de como o cliente deseja a empresa. Aí é uma outra. Isso. Então, o employer branding é como o colaborador enxerga, é o desejo que a empresa causa nele, Também. Porque aí a gente vai ter o Employer Experience, que é a experiência do colaborador. Tá tudo dentro do contexto de branding interno, que é o Employer Branding. legal, massa. E branding pessoal? O branding pessoal é como eu lembro de você quando eu não estou perto de você. E o que eu falo sobre você. Não é só um blazer azul, não, né? Não, isso aí é só uma maquiagem. Ó, há um tempo Eu tô atrás. brincando porque eu tenho visto muita gente com blazer azul, cara, e eu sei que passa por essa questão de autoridade, esse jogo de Sim, coisa. sim. Eu tenho a experiência de trabalhar nos bastidores também de políticos, né? Então, a gente, há um tempo atrás, tinha os políticos se posicionando para passar autoridade, fazia aquela foto de pose, às vezes com a mão assim, né? Porque sem autoridade, né? Aqui aí usa todos os arquétipos. E hoje isso já não cola mais. Por exemplo, se você abre o Instagram de um político e você vai ver lá várias fotos dele de blazer, de terno, com a gravata, colocando um sorriso, e sendo que essa não é a realidade dele, porque você encontra com ele, ele tá de boa, ele tá de uma roupa mais informal, não combina. Então, tem seus momentos. A parte da estética é muito importante. Eu gosto de ouvir bastante quem trabalha com o branding apenas usando a imagem, mas a imagem
ela é uma tradução daquilo que você carrega como valor, como princípio, como estilo de vida. Então, uma imagem que ela não se sustenta, ela não pode ser considerada uma atitude correta de branding pessoal, porque não tem como você o tempo todo ficar com uma imagem que você não é. Tem que ter uns 4 blazer, né? Pois Pra você, né, Gabriel? Lavar um e colocar o outro. Pois é. Uniforme. Eu tive uma experiência com alguns colaboradores jovens, design. E quando a gente trabalha com o branding, se você vai falar com o design, com certeza no seu dia a dia você tem que conversar com a galera. E quem é do design e não se abriu para esses novos conceitos, principalmente do estudo da neurociência, de todo esse conhecimento que ele está difuso, ele não é mais restrito para um acadêmico ou para um universitário. Ele está aí, né, à disposição para qualquer pessoa, ainda mais agora com o IA, a gente consegue acessar conhecimentos muito relevantes. Eu tive várias experiências de trabalhar com os jovens e quando você ia trabalhar o branding, e sempre o conceito de branding, onde eu me aprofundo, é da comunicação. É aquele que traduz realmente a mensagem daquela pessoa, empresa ou produto. Se você alinhar e ficar congruente a mensagem com a linguagem e com a visão de quem criou, ou de quem é o autor, de quem é o comandante, o líder, você vai ter condições de traduzir isso, lógico, depois numa imagem de logo, numa foto com blazer, aí você vai traduzir da melhor forma possível, porque aí você traz as técnicas do design para elaborar essa comunicação. Mas isso daí é só um reflexo, é só um espelho. Então eu lembro de trabalhar com alguns dos meninos e vamos fazer o branding. Aí eles mandavam lá, aqui o branding. Eu falei, não, mas isso está muito superficial, a gente precisa estudar mais sobre os propósitos, a intenção, para depois a gente conseguir traduzir isso num branding, tanto pessoal, ou de uma marca, ou de um produto. O branding é um tema muito, muito legal para conversar, para discutir. Está se discutindo cada vez mais no grupo de diretoria das empresas, tá? Eu tive recentemente, eu tenho estudado cada vez mais esse assunto, e aí eu dizia para alguém assim, mas olha, eu já fiz em obras 1,2 bilhão em VGV, que é volume geral de obras, Tá. ou volume geral de vendas. Tipo assim, um apartamento custa 200 mil, eu já fiz, é que quando eu fazia custava até um pouco menos, então já participei de 8.500 unidades habitacionais, como engenheiro. Tá. E aí, essa pessoa me dizia assim: legal quando você conta a história, mas olhando para você não parece. E aquilo me trouxe assim um choque de dizer: espera aí, então não basta fazer, tem que parecer. Tem que parecer. Porque então você está dizendo o seguinte: a vestimenta, né? Ela pode vir como tradução, Sim. ela pode vir como reflexo do que foi feito. Porque também tem hoje as pessoas, elas cuidam primeiro do branding, depois dos resultados. Sim. Primeiro o paletó azul, Sim. com a camisa bonita, Sim. um bom fotógrafo, Sim. né? Você fica parecendo É. um cara. Mas não necessariamente essas pessoas têm resultado. Como é que você vê isso na internet hoje? Essa quantidade de pessoas cheia de branding ou cheia do arquétipo, Uhum. mas sem resultados. Não se sustenta. Eu comecei a me aprofundar no marketing digital em 2017. A gente estava falando, antes de começar aqui o podcast, 8 anos sobre, já. sobre esse mergulho que a gente faz para conhecer algo novo. Então, como eu venho da comunicação e do marketing, eu tenho aqui em Ribeirão Preto uma experiência de 16 anos, aproximadamente 16 anos na imprensa. Então, quem vem da imprensa tradicional, há um tempo atrás tinha mais dificuldade. Hoje já está mais acessível. Mas fazer um mergulho sobre esses novos conhecimentos que envolve novas técnicas de comunicação, e a cada dia que se passa, a gente tem pessoas criando novas formas que isso pode se tornar como técnicas de persuasão, de comunicação através das redes. Então eu lembro de quando comecei, eu achei tudo muito interessante, porque assim como nós estamos fazendo aqui essa gravação, eu durante 5 anos ininterruptos, eu apresentei programas e fiz entrevistas na Rádio Clube, em Ribeirão.
Então, acumulando aí, eu tenho aproximadamente uns 5.000 horas de entrevistas. Entrevistando desde jovens, empresários, pessoas do poder judiciário, governantes. Então, eu venho trazendo essa experiência e quando eu entro para o marketing digital, eu vejo que é algo mais dinâmico, mais rápido, que acontece numa velocidade quase que você não consegue perceber. Agora, quem está na comunicação tradicional conseguia adaptar pelas 24 horas do dia. Ó, tal dia aconteceu isso, tal dia vai acontecer. Hoje você já não consegue mensurar, porque você pode chegar em casa às 9 horas da noite e acessar o conteúdo. O que que eu percebi? As pessoas que não têm lastro, que não têm base, que não têm profundidade naquilo que se fala, ela não sustenta. Então, o branding dela, ele é fraco. Ele pode se sustentar, porque você consegue colocar tráfego, você consegue colocar investimento, você consegue fazer com que apareça toda hora para as pessoas, isso é legal. Só que chega uma hora que você não consegue mais sustentar isso. É tipo o cantor do ao vivo. Na hora do ao vivo, Então, e aí? aí falta. Aí não sai, não sai. Então quer dizer que tudo aquilo que você falava que era não é verdade. Então está ligado totalmente ao ser, à verdade. Então, quem não transmite a verdade não consegue sustentar. A gente estava falando também de pessoas que não têm conteúdo e fazem sucesso na internet. Tudo bem. Se você for analisar pelo aspecto de que está fazendo dinheiro ou que está traduzindo isso em provisão, em prosperidade, e você fala, pô, essa pessoa está na frente. Agora, a vida não se resume a fazer esse dinheiro sem traduzir isso numa experiência em compartilhar a vida de verdade na tua essência. Por quê? Se você consegue levantar uma grana em algo que não é verdadeiro, até onde que vai essa compreensão sobre o que você está fazendo, se você está fazendo corretamente ou não? Então, eu considero muito que as pessoas que não se aprofundaram em algum conteúdo, estão na internet e estão usando algumas habilidades, alguns recursos, alguns artifícios, mais cedo ou mais tarde essas pessoas desaparecerão. Eu falei para você que eu comecei a pesquisar em 2017. Quantas pessoas eu já nem consigo lembrar mais delas? Muitas, né? Elas já desapareceram. Algumas porque ficaram meio que obsoletas mesmo. Alguns não acompanharam a evolução. Mas muitas dessas pessoas venderam, assim, aproveitou a jornada do herói, beleza, você colocou lá, e é lindo. Hoje você pega a inteligência artificial e fala assim, como é que eram feitos os livros? Como é que eram feitas as estruturas para vender XY? E aí você consegue trazer uma realidade de como as coisas aconteceram. Beleza, você usou ali uma técnica, vendeu, mas o que você entregou não tinha valor nenhum. E se não teve valor, não impactou, não gerou resultado de transformação. Não foi duradouro. Não, tem que gerar transformação. Eu quero só aproveitar Pode um ir. gancho que eu lembrei, Pode ir. que o personal branding, quando a gente fala sobre o branding pessoal, por exemplo, não tem como uma pessoa sustentar algo que ela não é. Porque o branding está ligado com você e você também ir naquela técnica que você citou agora mesmo de parecer que é. Então essa linha é muito tênue. Não tem como você só querer parecer algo que você deseja, porque aí a gente está na linha do tempo. Aí aqui agora dá até para filosofar um pouquinho, dá para imaginar um pouquinho essa linha do tempo. Porque se você deseja chegar daqui 5 meses num ponto de sucesso e você começa a projetar agora, isso está congruente. Você vai conseguir comunicar isso. Agora, se isso não estiver dentro do seu plano de trabalho, dentro da tua visão, dificilmente você vai fazer uma comunicação que ela está alinhada com os seus valores. E aí, o personal branding e esse conceito não é para as pessoas saberem como fazer, mas quem trabalha a estratégia da comunicação precisa saber. Por isso que eu defendo muito a ideia de que tem que ter uma equipe, você tem que ter alguém que é seu mentor, alguém que te orienta, alguém que de fora olha e fala assim, ó, você está indo para um caminho que não está legal. Porque quando você está dentro do contexto, você vai se perder. Por exemplo, eu tenho minha esposa, ela me acompanha nos projetos, tudo. Eu sou especialista em branding, em personal branding, e várias vezes ela me traz para uma realidade. Fala, ó, aqui a gente está indo para um caminho que as pessoas não vão entender isso. Então, é muito mais fácil uma pessoa que está de fora identificar o seu personal branding, identificar qual é a sua necessidade de branding com a sua equipe de employer branding, do que você mesmo
dominar o branding e fazer acontecer. Então, essa ideia do personal branding, da pessoa ser o líder, o personal branding está muito ligado com o líder. O líder, ele comunica aquilo que é verdadeiro. Se você pegar lá, Martin Luther King, quando ele fala a frase, aquilo não vem só com uma emoção, vem com um propósito, e aquilo desperta a multidão. É, eu tenho visto uma coisa que eu acho que foi sempre assim, cara, e vai continuar sendo, que no final do dia quem vende mais não é o melhor, é sempre o mais conhecido, Sim, né? sim. Então eu penso que esse momento que a gente está vivendo de branding, das pessoas querendo saber cada vez mais desse assunto, um pouco tem a ver com esse entendimento de que para vender não precisa ser bom. Não é que assim, né, não estou menosprezando, mas se olhar hoje, o melhor lanche não é o McDonald's. Sim. A melhor construtora no Brasil não é MRV. Não sei nem se eu podia falar o nome, né, Gabriel? Tem dinheiro para pagar o advogado depois aí. Mas então, o que eu estou dizendo assim? Essa luta do branding, no final do dia, essa luta da internet hoje, ela, na minha visão, tá? Ela não é mais por conteúdo. Ela é por ser conhecido. Porque é isso que vai levar à venda. E aí eu queria saber a sua opinião. É, porque também as pessoas produzem aquilo que se consome. Sim. Não adianta produzir algo que não tenha vazão, que não vai ser visto. Uhum. O desejo das pessoas de consumir coisas banais, ou o desejo das pessoas de dopamina barata, ou vício, estão levando a uma produção de conteúdo, Sem valor. na minha opinião, cada vez com um valor menor, Isso. educacional, social. É muito, a gente estava falando aqui no começo, é muito apelo sexual e muito meme Sim. no final do dia. Como é que você vê isso? Olha, a gente sempre fica nas bolhas. Eu tive uma experiência muito interessante com a equipe do Pablo Marçal. Eu fui um dos assessores de imprensa dele na campanha de 2022. E Ele saiu a presidente, né? Aí candidato a não, aí presidente e depois pivotou a campanha para deputado. deputado E aí apoiou o e Bolsonaro, apoiou o Bolsonaro. conduziu, ajudou ele a conduzir lá. Hoje, se a gente fala que naquela época ele não era conhecido na imprensa, as pessoas não conseguem compreender nessa linha do tempo, mas naquele momento ele não era. Inclusive, a primeira entrevista do Pablo num veículo grande de comunicação, que é a revista Veja, eu tive o privilégio de agendar. Então, passou pelo nosso crivo ali e pelo nosso network com os jornalistas. Quando você está em Alphaville e quando você está nesses grandes centros, você consegue vivenciar um pouco dessa bolha, dessa frequência, desse ambiente. E quando a gente está na internet, é a mesma pegada. Por exemplo, o que você mais consome hoje na internet? Se você pegar o Instagram, o que mais te chama atenção? Branding, Tá, investimento. investimento. Pois é, se você for conversar com um garoto que está começando aí a sua vida no marketing digital e ele é designer, provavelmente ele vai estar dentro de uma outra bolha. Sim, Se você for conversar com um espiritualista, alguém que está muito certeza. pesquisando sobre a visão apocalíptica, o que vai acontecer nos próximos 2, 3 anos, ele vai ter muita informação que você não tem. Então, é difícil a gente falar, por exemplo, um dos temas também que eu gosto muito é sobre a geração Z. A gente tem os filhos nessa idade. Então, se você for estudar sobre a geração Z, você vai ver que é uma geração diferente, é uma geração que pensa diferente, que tem valores diferentes. Você consegue imaginar eu falando para você que a geração Z, os meninos aí inclusive o Gabriel entra, né? Que é 28 anos. O Acho que Gabriel sim, né? tá dentro. Tem cara. Ele, 90 e quando? 98? 96. Aí, 96, é ele, quando pa- começou. ele parece ter mais de 30, mas ele não tem. Ele tá dentro a gente chama de zilênio, a Aham. geração milênio com a geração Z. E essa galera, principalmente os mais novos agora, que tem 18, 19 anos, eles têm valores diferentes. Mas como assim tem valores? Como assim? Os valores são imutáveis e tal. Mas valores no sentido de eles têm mais atenção com diversidade, não só de gênero. Eles têm mais atenção com inovação e tecnologia. Se você pegar um baby boomer, você pegar alguém que tem lá seus 69 anos, você vai ver que não é que não valoriza. Por exemplo, meu pai vai fazer 73 anos e
E meu pai conversa sobre os assuntos que ele está descobrindo no YouTube. E ele fala com uma empolgação, mas nem todas as pessoas com essa idade conseguem entender e valorizar isso. Às vezes fica naquela, isso aí tá dominando mesmo, mas eu... Por quê? Valorizam coisas diferentes. Era de um outro tempo onde as pessoas valorizavam as coisas diferentes. Então, resumindo, a galera tá entregando muito conteúdo, só que hoje já se perde o que é conteúdo. Porque se você tem uma pessoa que usa ali o seu perfil, seja pessoal ou de atributos, para chamar atenção, usando dor, desejos, e é assim que as pessoas vendem, e vendem muito, ela está quase que se tornando um objeto, né, para fazer um produto, se torna um produto, e essa linha é muito difícil, porque hoje você tem que ter o personal brand acoplado dentro da sua marca pessoal, porém, você não deve ser um produto, porque a nossa vida, ela não é linear, né, então, você tem altos e baixos, hoje você está com frio, amanhã, né, tem as estações aí, então, é diferente de a gente entender que aquilo que talvez não tem valor para mim vai ter muito valor para você. Tem a ver aí com aquilo que você acumula de repertório, de expertise, de experiência, de vivência, de viagens. Tudo isso traz para você como um lifestyle, um aprendizado, um estilo de vida que você fala, olha, isso aqui para mim são valores. Nós não estamos aqui entrando nas questões morais, mas, por exemplo, naquilo que é valor para você, às vezes não é valor para uma outra pessoa. Às vezes tem muito valor para mim, não é valor para outra pessoa. Então, quando a gente vai analisar conteúdo na internet, a gente vai ter uma discussão que não termina mais. Fala, não, mas isso aqui não tem valor. A gente pega aí esses grandes influencers, fala, não tem valor, mas peraí, o que é o conteúdo? Como é que ela está conectando com o público? Ah, não é o conteúdo, mas o que está por detrás daquilo que é um posicionamento? Então, é uma discussão aí Você sem sabe fim. que você entrou num assunto agora que eu tenho uma dúvida que talvez gere um pouco de polêmica, né? Mas faz sentido, né? Eu acho que você tem um pouco de perfil de Não, polêmica, não, não, viu, eu Gabriel? não gosto, né, Gabriel, de confusão, mas tem uma coisa Pode que usar essa frase aí no seu bordão. Não gosto de confusão. eu e o Gabriel a gente fala muito. Eu vi esse movimento que o Pablo fez Sim. lá Da política? em 22. Ah. E aí, eu tenho uma pergunta que pode parecer superficial, mas aí você vai refletir sobre ela e eu vou te ajudar a entender o meu ponto de vista. Quando a gente fala de investimento em tráfego pago, ou seja, quando a gente paga a plataforma para difundir conteúdo, para mostrar mais a gente, ou para captar mais lead, ou para criar uma lista para um lançamento, para as pessoas se cadastrarem. Para quem não entende o que eu estou falando, turma, é assim, por exemplo, eu posso gravar um vídeo para um evento que eu vou fazer. Nesse vídeo vai ter o link onde as pessoas clicam e se inscrevem. Para que a plataforma, seja o Meta, seja o Google, distribua esse conteúdo, a gente paga. Esse é o chamado tráfego pago. Quando o Pablo fez essa migração para a política, e eu vou te falar assim, eu gosto dele, eu particularmente. Eu acho que ele talvez seja uma das maiores referências hoje de repertório, de conversão de vendas, tem um histórico massa de transformação, né? Tem muito relato. Mas essa migração dele para a política, em algum momento, me pareceu um tráfego pago gratuito, ou a utilização do dinheiro arrecadado em campanha, que não necessariamente ele usou o público, eu sei que não usou, mas ele arrecadou. Ele arrecadou e ele apareceu como nunca, principalmente apoiando o Bolsonaro, o que deixou ele com uma imagem 2, 3 vezes maior do que entrou nesse momento. Para você que estava lá próximo, era um desejo de ajudar a sociedade ou era simplesmente aproveitar-se de um movimento, gerar energia para lançar depois um novo produto digital? Você trabalha com líderes, diretores, CEOs, Já. assim, próximo de ser o braço direito? Sim. Tá. Você sabe que muitas das estratégias que um CEO, um diretor, alguém que comanda, vamos considerar aqui um líder,
é tratado apenas com o seu braço direito. Aham. O restante vem junto dentro da estratégia, seja do negócio, do movimento. E eu fiz parte do núcleo de imprensa. Então, qual foi o meu maior ganho com essa experiência? Eu, por ser um estudioso de branding, de personal branding, da marca pessoal, trabalhando com uma figura controversa, conhecidíssima no digital, e que não era conhecida na imprensa. Nós estamos falando de 2022. Eu falo porque os meus contatos com a imprensa nacional foi no primeiro momento de bater na porta. Deixa eu te apresentar. Parece absurdo. Mas sério, você teve que pedir para apresentar o Pablo para a imprensa? Tive que fazer isso. Eu Por causa da fui tal da bolha. por a tal da bolha. Então, quando eu tive essa oportunidade de fazer esse MBA ali, eu considero, eu consegui, naquele momento, acessar alguns canais importantes, como a revista Veja, para o Pablo ser entrevistado naquele momento. Porém, a estratégia sempre estava sendo desenhada com ele, com os seus braços direitos. Uhum. Então, dentro de um time enorme, que é a holding da plataforma internacional, eu fui um dos ali, interlocutores com a imprensa, fazendo esse canal de contato com a marca pessoal dele com um veículo tradicional. E que precisava dar match, precisava ter o interesse dos dois lados, porque nessa hora entra o papel do assessor de imprensa. E aqui, quem é da área sabe muito bem. Você tem que juntar os interesses dos dois lados. Ah, mas para que eu vou dar destaque para essa pessoa? Aí eu tenho que vir aqui e falar assim, olha, o destaque para essa pessoa vai ser bom, você vai ter muitos cliques na internet, as pessoas vão corresponder. Só que no primeiro momento ele não era conhecido. Então, dificilmente a gente tem acesso, eu falo nós, no núcleo de imprensa, às estratégias de posicionamento. E tudo aconteceu muito rápido. Agora, o líder que tem uma visão empreendedora, dificilmente você vai saber quais são os próximos passos dele. Ele tem uma mensagem boa, impactante para passar. Isso é sem dúvida. Entendeu? A transformação que ele gera através desse posicionamento dele, que é muito explicado naquele livro Emoção Digital, o despertar da emoção. Ele tem um livro, vou lembrar daqui a pouquinho, que fala muito sobre você trabalhar no digital a mensagem que você carrega. Foi um dos primeiros livros dele. E eu lembro que nesse livro ele fala que, ó, a hora que muitas pessoas já me conhecerem no digital, talvez eu já vou estar saindo para ir para um outro segmento. Já estarei sendo conhecido em outra área. E isso está acontecendo. Você se lembra de quantos seguidores ele entrou na política, pré-política e quanto ele saiu? Não lembro, não me recordo, não. Cara, mas eu acho que assim, ele dobrou. Dobrou e um pouco mais de seguidores. Por que eu te fiz essa pergunta? Hoje, menos que você tenha um conteúdo viral, e viralizar um conteúdo não é tão simples quanto as pessoas imaginam, pelo menos no meu ponto de vista, sabe? Principalmente se não tiver apelo sexual. Fica mais difícil ainda de viralizar uma quantidade de conteúdos. Então, quando eu te fiz essa pergunta, é porque, assim, eu hoje tenho uma ideia de quanto tem que se investir para chegar, por exemplo, em 6 milhões de seguidores, 7 milhões, que é quando ele sai da política. Sei lá, ele entra na política com 2, 3 milhões, 4 milhões e sai com 7 milhões. Ou seja, ele dobra o capital de seguidores. E na sequência, cara, de 22, aí ele faz um super lançamento. Se você olhar os números dele, que já eram fantásticos. Isso para mim como empresário é indiscutível. É que a gente está fazendo uma análise aqui do ponto de vista do marketing. Isso. Agora, o Pablo é algo a ser Não, estudado na... não, com certeza. Inclusive, Isso. Não, na própria live, exatamente. Na live. então, Não, mas esse é o negócio. É por isso que eu a queria live que a gente chegar está aí. falando aqui, para quem não conseguiu entender, na transmissão da apuração do voto Presidencial, né? presidencial,
Ele estava com mais de 100 mil pessoas na live acompanhando. E nós também estávamos acompanhando. E quando foi chegando o próximo que não ia bater, ele já começou a preparar as pessoas para fazer algo que depois se tornou um lançamento. E aí vem a minha pergunta. Naquele momento pré-eleição, quanto investimento ele precisaria para fazer uma live de 100 mil pessoas? Que é possível fazer. Uhum. Agora, quanto custaria o lead para colocar ali 100, cento e poucas mil pessoas te acompanhando? Uhum. Por isso que a minha pergunta, de maneira resumida, e aí eu volto a dizer, eu não tenho nada contra o Pablo, pelo contrário, eu o admiro muito. Mas eu tenho a sensação de que em algum momento o tráfego pago fica muito caro. Em algum momento, quando você se torna muito relevante, Não é minha área, eu não vou conseguir, eu não vou sim. conseguir, mas eu estou entendendo. O lead está custando R$3. Uhum. O lead custa, aí você é conhecido e trabalha muito, o lead custa R$2,50. Chega uma hora que o lead não baixa mais. Você pode colocar 1 milhão, 2, 3, 4, 5. Tanto é que ele faz lançamentos, né, Gabriel? Onde ele coloca 6 milhões só em tráfego pago. Só que chega uma hora que não tem mais, não distribui mais. Flopa. Então, eu vejo esse jogo que para mim é uma estratégia e tá tudo bem se eu tiver errado, porque eu não tava lá, né? Até às vezes quem tava não tem informação não consegue nesse acompanhar. nível, mas eu acho que custaria muito caro fazer isso com o próprio dinheiro, sabe? Acessar tanta gente, ser visto por tanta gente e arrastar aquilo tudo de bolsonarista que no fim do dia é metade da população, né? 50-50, vamos dizer que as urnas estão corretas. Quer dizer, é uma maneira barata de fazer tráfego, de aumentar sua base e de capitalizar a energia para conseguir lançar depois. E aí depois vem essa explicação que eu também percebi. Ele começa um lançamento ali com 110 mil pessoas assistindo. Então, quer dizer, cara. Aí você pergunta, será que já estava. Não, Ele já estava prevendo que ia acontecer se isso? eu não tiver enganado, Gabriel, antes disso, não tem históricos dele com a live de 110 mil pessoas. Tem depois disso, Tem aí depois, tem. depois teve. Aí depois teve. Mas antes disso, ele nunca teve. Teve o Thiago Nigro com 80 mil, que é outro fenômeno para mim também da internet. Então, porque o Gabriel fala um pouco isso. Cara, às vezes para ser conhecido, eu não deveria estar falando isso aqui, né? Mas se o cara sai vereador e tem um partido, aí é um assunto que eu não estava nem assim, eu não tinha nem pensando em conversar com você. Mas o quanto o cara pode ser conhecido. Mas você sabe que para furar a bolha, sabe como que a gente apresentava o Pablo na imprensa? Sei não. Especialista em branding. Não, hoje não dá para você entender, porque ele ficou muito conhecido no ano passado por conta da eleição em São Paulo. Aí foi assim, fora do. Como coach não pode, né? Hã? Como coach não pode. Ele fica bravo. Porque acaba sendo um dos títulos, né? Mas você sabe porque ele fica bravo com esse negócio de coach. Mas, ó, até vai sair no meu livro que eu te falei, Empresas Irresistíveis. Um dos capítulos lá eu falo sobre essa minha experiência com ele. Inclusive, eu consegui furar a bolha da imprensa colocando o Pablo para dar uma entrevista, e a entrevista tá na internet, vocês podem procurar, tá lá. Vou aposentar Lula e Bolsonaro, diz coach Pablo Marçal. Saiu desse jeito a manchete, a headline é essa. Mas a gente tá falando aqui de compreensões diferentes. Aí eu falo aqui do jornalismo, eu falo de manchete. Aí eu falo do mais digital, eu falo de headline. Então, assim, eu gosto muito da parte técnica, eu tenho um perfil mais técnico para essas questões de comunicação e marketing, não a parte da matemática, mas a parte de trabalhar pessoas, de trabalhar o branding, de trabalhar aquilo que é intangível para depois se tornar tangível. Então, é mais trabalhar a emoção que precisa ser comunicada do que depois as estratégias que serão usadas para fazer essa comunicação alcançar mais pessoas. Agora, vamos voltar aqui no ponto que você me chamou a atenção. Eu até tinha falado do livro, o livro chama O Destravar Digital. Leia esse livro, é um dos primeiros do Pablo, onde ele fala sobre branding também, e sobre você ficar escondido e ninguém saber sobre você.
Então, quando a gente fala, eu preciso fazer uma campanha de tráfego pago. Agora, aqui é uma discussão muito legal que a gente poderia um dia fazer com gestores de tráfego. É muito interessante, isso aqui é muito, muito interessante. Por quê? Você pega o gestor de tráfego, você pega quem entende disso, principalmente quem é da tua área, quem entende de engenharia, que está ligado com os números, dá um debate muito bom, porque quem lida com exata, com humanas, acaba tendo um complemento legal. E aí você fala, eu vou colocar tanto em investimento para chegar no maior número de pessoas. Mas como é que você vai impactar as pessoas que vai chegar? Porque senão depois você vai ter que mandar de novo. Depois você vai ter que mandar de novo. Você não para nunca de mandar. E de enviar essa mídia. Vamos falar em mídia, que é aquilo que apareceu para a pessoa, que foi impulsionado, que foi patrocinado. Agora, se você fizer isso de uma forma autêntica, verdadeira, pegando aqui algumas técnicas que o Pablo ensina, de desenvolvimento pessoal, principalmente, de você se desbloquear e ir para frente de uma câmera. Você quer ver quem é desbloqueado? Os políticos. Por que ganha a eleição? Porque é desbloqueado. Eu não, vou falar aqui, vai ter gente que vai me ajudar. No final das contas, se você tem um perfil que ele é mais técnico, você vai ter um pouco mais de dificuldade para fazer essa comunicação emocional. Porém, não tem como alguém que é tipo um Martin Luther King da vida, que não tem alguém mais técnico que vai te dar uma base, uma estrutura para você comunicar. Então, sempre tem que andar junto. Aquele que é mais técnico, é lógico que aquele que é menos técnico e consegue se ocupar nesse espaço de comunicação, falando da parte de comunicação, e faz com que a outra pessoa se sinta prestigiada pela mensagem ou pela palavra, pelo recado que ela está passando, automaticamente ela vai ganhar do tráfego pago. Por quê? Porque ela está fazendo uma comunicação. Ó, eu estou falando, o que você está fazendo? Você está fazendo assim, ó. Mesmo que você não falou, a outra pessoa ela tem que fazer isso. Quando ela lê, concordo. Às vezes ela não falou nada, mas ela pensou, não concordo, discordo. Agora, se só chegar, bonito. Por isso que aqui a gente tem um desafio muito grande. Eu chego para a pessoa oferecendo produto e serviço, ou eu chego para conversar com ela? Principalmente agora que a gente tem a tecnologia, né, a 1000 por hora. Estamos assim, a cada ano que passa a gente acelera 10 anos de tecnologia no tempo, nas relações. E aí, o que você vai fazer? Você vai ter que trabalhar uma comunicação que ela é autêntica, que ela é verdadeira, que ela transmite algum valor, porque senão, daqui a um ano você não consegue falar mais. Cara, o último orçamento que eu fiz, eu gravei 30 criativos. O Gabriel se lembra, 29 floparam praticamente, mesmo pagando. E um saiu arrebentando as bolhas todas. Eu gravei um criativo dizendo: dentro do carro, você vai morrer pobre. E aí cortava, Uhum. e aí começava de novo. É isso mesmo que eu tô dizendo. Se você não aprender sobre o investimento, sobre o dinheiro, você vai acabar morrendo pobre. Cara, esse viralizou. Tudo bem que impulsionado, Uhum. mas sei lá, a gente conseguiu colocar 100 pessoas, né, Gabriel, num grupo. Jesus. É. Então, assim, eu acho legal o que você está dizendo de ser autêntico, de ser verdadeiro. Mas, cara, eu tô achando tão difícil mexer com a atenção das pessoas que se não for algo. Por exemplo, sabe que vídeos eu tenho visto viralizar muito? Do Gente. prefeito de Sorocaba. Não, também, do prefeito de São Carlos também. Mas, cara, as pessoas comendo 10.000 calorias, 12.000 calorias. Tudo que é muito, assim, muito exagerado. E aí, de novo, né, daria pra voltar no Pablo Marçal. Ele faz, e me parece ser uma estratégia muito clara, a ponto de falar mal do Senna. Tudo que quebra padrão, A você vai ponto conseguir. de dizer que dá ré em cavalo, de para helicóptero no Uhum, ar, uhum. dar soco em tubarão, não é, Gabriel? Nossa, se o tubarão aparecer, eu dou um soco no tubarão. Então, assim, você vai numa linha extrema, isso que eu sinto, não tô dizendo que tá certo. Uhum. Todo mundo vai numa linha muito extrema pra captar o cara. E o Pablo fala isso. Tem que parecer um idiota, tem que falar um monte de besteira. Quando o cara vier, você tem pouco tempo pra desfazer essa confusão e mostrar quem você é. Você tem visto isso também? Eu tô falando alguma besteira muito grande? Não, isso está acontecendo. Se gera polêmica, se é contra-intuitivo,
vai reter atenção muito mais do que um conteúdo que ele é linear, que ele Quadradinho, eu costumo chamar. um quadradinho. Ah, eu fiz, cara, de INSS, Aham. com matemática. Você quer ver conteúdo que engaja? De família. Por quê? Porque tem um componente de emoção. Todo mundo tem uma família, ou deseja ter. Entendi. O bom dessa nossa conversa é que o branding, ele não é uma ciência exata. E quando ele mistura com o marketing, com a comunicação, com as técnicas de jornalismo, quando a gente envolve a influência e agora a gente pega a IA, a gente está falando aí de uma complexidade que a gente não consegue concluir um raciocínio para definir algo. Ó, isso é ou não é? É Não tem meio que como. tentativa e erro, né? Você vai ter que. Internet, Exatamente. eu Exatamente. tenho Porque, ó, entendido. uma estratégia que deu certo para você pode não É, dar certo para outra pessoa. Érico Rocha, Sim, que é um cara exatamente. fantástico, eu acho. Exatamente. Só que a fórmula do lançamento, né, o 6 em 7, aí quando você olha devagarzinho mesmo no detalhe, aí diz, não, tem que fazer umas 15 vezes para aí começar a... Mas, Legal, mas, cara, mas isso para mim sempre foi assim. Você falou assim, eu tenho 5.000 horas, né, de entrevista. 99% das pessoas que eu vi estourando em qualquer coisa, elas ultrapassaram a barreira de 10.000 horas. é, Inclusive o Pablo Marçal. exatamente, exatamente. Inclusive eu com Exatamente. engenharia. Exatamente, é Eu isso fiz mesmo. uma conta com o Gabriel um dia, caminhando. Eu disse pro Gabriel, "Isso não é possível que esse negócio de 10.000 horas funciona mesmo. Que a gente falava de um assunto do mercado financeiro e eu disse, deixa eu fazer as contas. Quanto tempo eu trabalhei, estudei até ganhar dinheiro com engenharia? Aí cheguei em 10.000 horas. Quando eu comecei a ganhar dinheiro mesmo, eu tinha rompido a barreira das 10.000 horas. Aí eu olho para os caras hoje, que Paulo Marçal, ou quem quer que seja, o próprio Thiago Nigro com investimentos, os caras rompem a barreira das 10.000 Uhum, horas e aí uhum. os frutos maiores começam a aparecer. Esse negócio de da noite pro dia, né? A gente até falava aqui, esse negócio de pegar um celular e sair gravando e ficar rico com o celular, isso é possível, mas é improvável. Nem a Virgínia começou da noite Pois pro é, dia. assim como eu posso também jogar na Mega Sena e ganhar. É possível. É, Só que é 1 para 77 milhões. A possibilidade. Para quem conhece um pouquinho de estatística, 1 para 77 milhões é, assim, é quase impossível. Então é possível, mas é pouco provável pouco provável. que eu consiga acertar os 6 dígitos da Mega Sena, apesar de ser possível. E no marketing digital, na internet, eu acho que isso está ficando cada vez mais claro. Que tem gente que pega um celular e amanhã estoura. Ok. Só que é 1 entre 5 milhões de pessoas É. que fazem, um acaba conseguindo estourar. Eu tenho outra pergunta para você, que assim, Manda. como é que essa não é tão polêmica agora, né? Como é que você foi parar Você lá viu em... que essa de polêmica é difícil até de explicar. Agora você vai fazer uma pergunta que é polêmica também. Porque Como é que você foi parar lá em Alphaville? Paz, eu comecei nessa minha jornada de trabalhar o branding até antes de ter acesso ao que é realmente branding. Por quê? Eu te falei das minhas 5.000 horas de entrevista na Rádio Clube, em Ribeirão. Aham. E hoje eu tenho algumas dessas minhas entrevistadas, que na época eram jovenzinhas, que hoje estão aí fazendo muito sucesso com influência. Né? Na época eram muito jovens. E eu sempre desejei trabalhar com essas marcas grandes. E eu tive o privilégio de coordenar um projeto de impacto muito grande na região de Ribeirão Preto, que foi o Projeto S. Projeto S, S de secreto, porque até que ele foi anunciado, foi tratado bem sobre sigilo com a equipe do Instituto Butantan. Esse projeto aconteceu com a oferta do Instituto Butantan para a cidade de Serrana, que foi a vacinação. Então, aconteceu o projeto de pesquisa sobre a vacina que o Instituto Butantan estava oferecendo, e esse foi um projeto que, na época, chamou muito a atenção da mídia inteira, a nível internacional. E a gente conseguiu fazer esse trabalho de um projeto, não era uma marca, não era um serviço específico, mas era, diante de uma crise, uma solução, ou pelo menos a tentativa de amenizar essa dor e esse medo. Então, era um momento muito difícil. Que ano foi isso?
2020 e 21. Em 21 foi a vacinação. Então, quem é da região Era vacinação de Covid? Foi, do Covid. Esse foi um momento bem histórico, marcante, principalmente para a cidade de Serrana, que é uma cidade com 46 mil habitantes, e todos os adultos, ou quase todos, a gente chegou ali a aproximadamente 98% dos adultos acima de 18 anos que receberam a vacina, 2 doses. E nesse momento, eu consegui abrir um network muito grande com a imprensa do Brasil e do mundo todo. Jornalistas do Brasil e do mundo todo. Por quê? Porque Serrana virou um case. Virou um case. E esse case, a Serrana parte... reabriu mais rápido que as outras cidades? Começou mais rápido. Porque se vacinou 98% 98% dos adultos, Foi. aí rapidinho dava para abrir. Deu. Assim, o estudo mostrou que houve uma diminuição dos casos de internação e de óbito de 90% e 95%. Então, aos poucos foi se adaptando. Agora, essa experiência de trabalhar os bastidores, de ter a responsabilidade de, junto com instituições renomadas, que no caso era a prefeitura, o Instituto Butantan, governo do estado, Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da USP, todos esses órgãos integrados e eu como um dos responsáveis para fazer essa comunicação com poder público, imprensa e as pessoas. Diante desse case, diante dessa experiência, eu, por gostar muito dessa parte do branding, do employer branding, fazendo junto com a equipe de governo, toda a comunicação interna, todo aquele cuidado para não ser somente os recados, porque antigamente quando a gente falava de comunicação interna, seriam os recados, os murais, onde tinha lá alguma coisa avisando, ó, passa no RH, faz isso. Então, assim, nada humanizado. Hoje, já de um bom tempo, e nessa ocasião, em 2021, a gente fez isso. Então, com os conceitos de employer branding e de personal branding para alguns líderes da região e também com esse projeto, eu consegui oferecer para o Pablo toda a minha estrutura de network com a imprensa. Então, a empresa do Pablo contratou o TJ para fazer assessoria de imprensa naquele momento onde ele não era conhecido na imprensa. Legal. E aí você chega em Alphaville. Aí eu chego em Alphaville e falo, vim aqui para aprender um pouco do marketing digital que vocês mandam muito bem e eu tenho algo para oferecer. Aí falou, não, a gente quer o que você tem para oferecer, mas você não vai oferecer de graça. Nós vamos te contratar. Então a minha empresa foi contratada para prestar o serviço para a plataforma internacional. Que legal. Então eu não fiz o trabalho de marketing digital. Sim, entendo. Mas dentro de um case que eu desejei muito, que era trabalhar, independente de ser controvérsia, porque nos bastidores não tem dificuldade. Pode mandar para mim qualquer dificuldade da parte de comunicação, que eu não tenho dificuldade. Pode pegar presidencial, tanto é que eu fiz a campanha dele presidencial. Então, assim, não tem dificuldade. Pode ser a figura mais polêmica. Desde que também os valores batam, né? Então, por exemplo, Pablo, os valores batem, então dá para trabalhar, porque aí no meio do caminho acontece tudo que acontecer, você tem respaldo, porque você se apoia num princípio, num valor. Então, cheguei para oferecer essa solução e começamos a fazer aí a abertura de canais, não só de imprensa tradicional, rádio, TV, mas também revistas, jornais e também os podcasts. Então, essa era a minha função. Oi, eu sou o TJ aqui, assessor de imprensa do Pablo. Quem que é esse cara? Não, esse cara é assim e tal. Aí eu mandava o Instagram. Ah, não, eu acabei de ver aqui, ele tem bastante audiência, né? Ah, tá bom, vamos agendar aqui. Então, nesse primeiro momento foi bater na porta mesmo. Depois, passado aí uns 20, 30 dias, aí escancarou, aí ficou mais fácil. Nesse momento, o TJ era mais conhecido que o Pablo. Então, para os jornalistas, sim. Por quê? Porque a gente já tinha trabalhado na parte da assessoria do Projeto S. Então, por exemplo, eu tenho. Se você pegar aqui as conversas com os jornalistas, desde a galera do Fantástico, todos, não tudo, qualquer um que você mandar, todos eles, a gente tem a conversa para fazer essa integração. E hoje, o que eu tiro de lição de tudo isso? Respondendo e complementando, quando você pergunta, quando você foi parar lá? Assim, uma experiência fantástica. Foi dessa forma que eu fui parar lá mesmo. Eu ofereci e eles toparam. E falou, não, mas é lógico que sempre eles vão dar uma pesquisada para saber quem que é a pessoa mesmo. E eu consegui fazer esse trabalho, foi bem bacana. Trazendo para a realidade hoje das maioria das empresas. Ter um olhar estratégico
para a comunicação, entendendo o contexto que cada um se encontra, é a chave para você construir um posicionamento a médio e longo prazo. Naquele momento, era bater na porta para furar a bolha. Mas a gente sabia que ia chegar em algum momento que isso ia ser rompido e a gente ia para um outro estágio, que foi o que aconteceu. Tanto é que depois chegou, 2 anos depois, no ano passado, teve uma outra repercussão e uma outra fase desse projeto do Papo. Mas é muito importante considerar o branding. De novo, quero indicar esse livro do Pablo, Destravar Digital, porque ele tem um capítulo lá que ele cita sobre o branding, e o branding dá para aplicar aí tanto pessoalmente quanto para a empresa. É você aparecer transmitindo uma mensagem que você tem para transmitir. De que forma você faz isso? Hoje você faz através da internet, das redes sociais. Sem ser o livro do Pablo, tem algum outro sobre branding que você deixaria para a turma? Antes de um que é muito top de branding, eu quero indicar o do Simon Sinek, que é o Comece pelo Porquê. Eu conheço esse. Ali tem uns cases muito interessantes, principalmente da Apple. Ele cita Aham. também o Martin Luther King. A base de todo o meu trabalho é considerando muitos dos conceitos que tem ali no Simon Comece Sinek. pelo Muito Porquê. bom. Tem outros livros legais dele também. Legal. Agora, para a marca pessoal, eu indico o Personal Branding de Arthur Bender. Muito bom, muito bom. Aí depois a gente tem uma série de outros Aham. livros que se repetem, é a mesma ideia do conceito. É porque hoje muita gente ouve falar, mas é legal ter uma literatura para introduzir esse conceito, né? Para as pessoas terem mais familiaridade. No futuro vai ter a literatura do TJ. Aí, pronto. É, qual foi seu maior aprendizado ali? Porque assim, você foi para Alphaville para oferecer um serviço que você já conhecia, algo que você já dominava, mas quais foram as coisas que você mais aprendeu ali, que mais te surpreenderam, que você trouxe na bagagem? Estar em movimento, conhecer novas pessoas, para você ter novos resultados. Isso é um negócio que ele É fala quase que um mantra, quase, né? É novas um pessoas, bordão. novos lugares, novas pessoas, novos resultados. E você sabe que estando lá, você conecta realmente a essa frequência, não só lá, mas qualquer lugar que você se entrega para viver uma experiência de verdade, você vai ter ali um aprendizado. Mas o principal ali foi que, em movimento, você faz acontecer. Com certeza. Sobre marketing, teve alguma coisa muito legal que você aprendeu lá que de repente você não sabia? Marketing digital, eu digo. Do marketing digital. É que o marketing digital ele é muito amplo, né? Quando você Ah, fala marketing digital, é, você tem que envolver tantos stakeholders, você tem que colocar tantas pessoas para fazer acontecer. O marketing digital vai se resumir no líder. Por isso que depois eu volto para o branding de novo. Não tem como fugir. Porque, tá tudo ligado não, no brand. o cara que tem um branding forte, ou a empresa, ele arrasta depois as melhores peças, as melhores ferramentas, as melhores tecnologias. Cara, isso é louco também porque o Gabriel tava falando comigo, a gente tava refletindo um dia. A gente também vive nesse mundo do Instagram, só que a gente não segue a Nike, mas a gente compra. Sim. A gente não segue a Adidas, mas a gente compra. Né, Gabriel? O que mais que a gente não segue? A gente não segue, a gente não segue a Sony, mas a gente consome. A gente não. É um negócio, assim, acho que dá outro podcast, né? Não Porque dá, dá. é uma coisa que vai além de seguidor no fim do dia, né? Vai além de número de seguidores. A marca por si só, você falou aí de alguns nomes que são marcas. Outro dia eu estava pesquisando lá em casa sobre a marca Colgate. Uhum. Já pesquisou sobre? Eu sei qual é. É de pasta de dente. Isso, mas que o criador, o fundador, teve um envolvimento cristão, né? Então ele teve ali ele se converteu, algo nesse sentido. E... Mas ela é de 1700. Ixi, trezentos e Depois eu vou dar vinte uma e conta, mas cinco se não me anos. falha, se não me falha, se não me entregaram conteúdo errado, Não, pode mas ser. assim, tem Pode muito, ser. ela é mais que centenária, vamos considerar Pode isso. ser. E por que que ela está presente até hoje? Então, a questão do legado. De novo, quero sugerir o Arthur Bender, ele toca nesse ponto. E eu tive também uma experiência muito legal aqui na região, que foi a eleição do próprio prefeito da cidade de Serrana, e todo o branding pessoal dele, todo o posicionamento dele foi desenhado por nós. Então eu tive o privilégio de iniciar do zero, e qual que foi a solicitação dele? TJ, em 2018, quero melhorar a minha imagem.
Eu não sou, como é que fala o cara da imagem? Lifestyle não, personal style. Hein, Gabriel, Não, tem que não falar sou pra ele, eu sou bom de Photoshop. A melhorada na imagem. Mas para você ver, né, é entender o objetivo. Uhum. E aí a gente construiu tudo, venceu a eleição, foi eleito. Depois a gente entrou para dentro da prefeitura, é onde tem aí o case de toda a comunicação que existe na prefeitura de Serrana, ela foi implantada naquele momento de caos do Covid, com o projeto S de vacinação. A cidade não tinha Instagram oficial. E foi implantado por nós, não só o Instagram, mas toda aquela metodologia que valorizava as pessoas para ter uma maior conexão com o público. Então, é uma mudança de mindset, é uma mentalidade diferente que você tira os protagonistas que antigamente era apenas um manda e outro, todo mundo só aceita, e agora você traz toda a população, o servidor, você traz os autores dessa história que está sendo construída para um relacionamento. Cara, deu para você perceber que essa parte de brand aí. Como é que você chegou Ah, nessa campanha do prefeito? A gente falou como é que você chegou em Alphaville, né? igual você chega na Nike, igual todo mundo chega para comprar as grandes marcas que ninguém segue. Não foi pelo meu Instagram, não. Foi por indicação. Alguém indicou, eu estava na cidade, estava fazendo um trabalho com um amigo, o pastor lá na cidade. E aí, ó, tem um cara que entende de marketing digital e hoje o nível da cidade, de comunicação da cidade tá lá em cima. Mas na ocasião, eu Na olhei época, assim, dei aquela olhada por cima, era só autopromoção de que... 2018. Não, Nessa época em terra de cego, né? Quem tinha um olho já era rei nesse assunto, exatamente, né? exatamente. Nesse momento, o Bolsonaro estava vencendo a eleição. E também foi por conta da internet, né? A internet ajudou bastante, né? Com certeza. Pouco investimento e ele acabou aparecendo muito. Foi. Eu cheguei lá dessa forma, depois abri para atender varejo. Então, é, de uma certa forma, eu consigo ter um olhar mais 360 para qualquer tipo de negócio que precisa se comunicar. É lógico que na necessidade de você juntar todas as outras peças de uma engrenagem do marketing digital, porque tudo que vai para a rede social hoje se traduz como marketing digital, mas não necessariamente é um marketing digital, porque o marketing ele tem algumas técnicas que tem pessoas que usam e nem sabem que estão usando. Por exemplo, a persuasão, toda essa comunicação, ela não necessariamente precisa ser usada só no marketing. Você vai usar na oratória, você vai usar para Negociação, negociação, casamento, casamento, né? o tempo todo. Então, que assim, de um tempo para cá, que a gente faz assim uma análise, por exemplo, eu comecei a emergir nesse conhecimento de marketing digital em 2017, 2018. Se você pegar aí essa nova geração que já entrou sabendo desse conhecimento, é diferente. Então, por isso que eu não gosto nem de colocar tudo dentro de uma caixinha e falar, olha, é esse o raciocínio. Quando eu vejo, às vezes, alguns podcasts, o pessoal discutindo e apontando, né, com um ponto final, tipo assim, ó, isso eu acho certo, isso eu acho errado. Isso é bom, isso não é bom. Você mistura muito opiniões com fatos, com aquilo que dá certo, com aquilo que é influência, e aí a gente vai para A internet muitas não tem análises. Não, filtro, não né? tem filtro. Pode falar o que quiser. Vai para todo Basta lado. olhar para a câmera com firmeza e parecer que tá certo. Pronto. Para uma série de pessoas, talvez você seja a única referência. Exato, E aí exato. você vai estar certo, porque ela não conhece outro. Porque eu vou te falar uma coisa, cara. Se a gente sair da bolha, no Brasil, a gente ainda vive nessa questão de marketing digital, de brand, ainda numa terra de cegos. Sim, Assim como eu falo de investimentos, um dia alguém falou assim para mim: cara, você vai ensinar nessa área que já tem esse cara, esse? Eu disse, cara, mas quantos investidores tem no Brasil? 2% da população. então. Eu digo, então tá bom, se a gente chegar em 10% da população, precisa de mais 8% de novos investidores. 10% de 220 milhões são 22 milhões. 2 vezes 8, 16. São 17 milhões de pessoas que vão precisar aprender sobre investimentos. E esses quatro caras que você citou, porque a gente está dentro dessa bolha, parece que esses caras são enormes e que não tem espaço para mais ninguém. Parece que eles É, abocanhou todo o mercado, mas não é. exato. Só que ninguém tá vendo que, cara, tem 2% da população que investe. É, é. Então tem muita gente para vir por aí e muita gente que vai precisar de ajuda.
Por isso que quando você fala de bolha, cara, pra mim, a gente acha É. que o mundo inteiro tá Tá resumido resumido. à bolha que a gente vive e não olha pro restante. Eu tenho uma experiência de ser um dos professores orientadores ali da ETEC, da Escola Técnica Ensino, Ensino Fundamental. A preparação para esses jovens que vão entrar no mercado de trabalho. E no ano passado, a gente estava concluindo o curso de plataformas digitais, e aí eu fiz um teste, já que a política estava em alta, né? Todo mundo falando sobre política. Vou aproveitar aqui para citar de novo um exemplo muito bom sobre você ser intencional. Por exemplo, o Pablo, no ano passado, foi, eu acredito que o político que mais furou a bolha estando dentro da política. Porque gente de todos os estados, de todos os lugares, falavam sobre ele. Certeza. Aí eu perguntei para os meninos, 16, 17, 18. A gente estava fazendo uma dinâmica sobre as plataformas digitais. E eu queria saber o que eles estavam achando da política. Eles falaram, não acompanha não. Mas tem alguém aí que vocês viu aí que tá legal? Eles falaram, eles fizeram assim. O M. Então, ser intencional faz a diferença para quem vai para a internet para fazer essa comunicação, para fazer essa mensagem chegar para, lógico, depois você se posicionar melhor, vender mais. E quem hoje tem melhores resultados é porque conseguiu fazer, quando a gente fala de horas, tem a ver com branding. Porque quando você vai lá e entrega valor, entrega algo para auxiliar as outras pessoas, você está fazendo branding. As pessoas estão começando a entender quem você é, e aí entra na economia da gratidão, todo mundo fala, "Oh, mais cedo ou mais tarde você pode converter essa pessoa num cliente fiel, um seguidor." Mas por quê? Porque ela recebeu bastante de você. Cara, me fala uma coisa, se as pessoas quiserem te encontrar na rede social ou te contratar, como é que elas fazem para te encontrar? Pode procurar aí no TJ. Thiago, Thiago TJ no Instagram, TEJOTA. Gabriel vai colocar na tela aqui. Thiago não tem H não. Pode me chamar também no WhatsApp, 16 996 11 7527. Como é que você ajuda as pessoas? Primeiramente, a gente faz um diagnóstico, um levantamento para entender qual é a real necessidade. Se for empresa, qual é a real necessidade de integração dos valores com a cultura, com a linha comunicacional interna e com o branding que já existe ou que não existe. Depois a gente faz um mapeamento dos canais e depois a gente entra em ação para fazer toda a estratégia, desenhar em conjunto. Jamais existe branding sem ser junto com os autores. Branding da empresa, branding da pessoa. Tem que ser junto. Essa construção ela é feita dia após dia. É uma comunicação do lifestyle, dos valores, do propósito, principalmente do propósito. É uma forma de unir todos os setores, se for empresa, se for pessoa, as intenções para que essa comunicação seja verdadeira. Tem alguma pergunta que você gostaria de ter respondido e eu não fiz? Então aí, cara, foi mais um bate-papo mesmo, né? As pessoas têm muitas dúvidas sobre número de seguidores. A gente estava conversando agora mesmo e é possível você ter clientes independente do número de seguidores. Aí você vai usar alguns canais ou algumas estratégias do marketing digital ou no seu próprio network. Então, não se engane com número de seguidores. Há um tempo atrás a gente chamava isso de egometria. É você olhar e falar, caracas, tem muito. Para alguns setores, em algum momento, se você estiver usando a sua própria rede social, isso pode ser traduzido como autoridade, mas não necessariamente é. Eu acho isso também. Cara, eu acho que é isso então. É um bate-papo super legal. Queria aproveitar para te agradecer, né, a sua presença aí e essa aula aí sobre branding e também muito legal essas histórias que você contou. Acho que você é um cara de muitas histórias. Infelizmente, num episódio só não vai dar para contar todas elas, né? Então, talvez a gente no futuro faça um outro episódio. E para você que acompanhou a gente aqui até o final, aproveita para se inscrever, né? Me ajuda a fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas. Curte, compartilha, se inscreve no canal. A gente já está 1 hora aqui batendo esse papo, trazendo esse conhecimento para vocês. Tiago,
considerações finais e um recado que você gostaria de deixar para a turma, além dessa parte, cara, dos seguidores que eu acho muito relevante, porque tá todo mundo olhando para isso, inclusive tem gente comprando seguidores, mas na hora H também isso não se traduz em Não se resultado. traduz. Mas considerações finais e algo que você queira deixar para a galera aí. Irmão, foi um prazer estar aqui. Quero te agradecer, reconhecer pela sua motivação de lançar o podcast, a estrutura e de convidar as pessoas para se apresentarem aqui. Agradecer demais essa oportunidade. Essa é a minha segunda participação em podcast na cidade, que é a minha cidade, depois de eu ter passado um tempo fora e depois de eu ter acumulado todo esse repertório e de ter ajudado várias empresas, organizações. Quero te reconhecer e te agradecer de coração mesmo por essa oportunidade. Me coloco à disposição de empresas, líderes, diretores, CEOs, pessoas que têm dificuldades de fazer posicionamento tanto pessoal, profissional, seja no Instagram, no LinkedIn, e também para os diretores, gestores que têm as suas equipes e que estão diante agora de grandes desafios, principalmente com as novas gerações chegando no mercado de trabalho, inclusive para aquelas pessoas que me contratam. Eu já estou antecipando, entregando o meu livro, que ainda não foi lançado, mas que já tem toda a estrutura dele, que tem lá o passo a passo, um guia prático para gestores e líderes. É um grande desafio se conectar com a nova geração, fazer as 5 gerações que estão aí no mercado de trabalho se conversarem entre elas e provocarem ambiente satisfatório, experiências. Hoje o que se fala muito é sobre a experiência de quem está dentro de uma empresa que tem agora que trabalhar o sentido de comunidade, de pertencimento. Então, se você tem aí um RH e você tem o marketing, esse é o meu trabalho, integrar essas duas áreas e fazer com que o RH e o marketing traduza a reputação do seu negócio, da sua empresa e que você tenha muito sucesso aí com a sua jornada. Fica aqui já a minha mensagem e agradeço mais uma vez, irmão. Muito massa. Pessoal, para quem acompanhou a gente aqui, fica o meu muito obrigado e eu te encontro no próximo episódio. Um grande abraço e até mais.